Olá, tudo bem? Você está no canal EBD Já, eu sou Renato. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo acerca da Bíblia Sagrada. Nós estamos estudando o livro do Gênesis. Na aula de hoje nós vamos ver acerca de um detalhe relacionado à criação que com certeza você já leu no título aí e provavelmente você já deve ter feito essa pergunta, né? É uma pergunta que geralmente pessoas sinceras costumam fazer. Quem criou o mal? Será que Deus criou o mal também? Então vamos falar sobre isso hoje. Antes vou pedir o seu like, para você estar deixando o seu like para estar ajudando o canal. Se inscreva se não for inscrito, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. Essa semana eu tive uma alegria muito grande porque várias pessoas se inscreveram, né? De sexta, na segunda-feira passada até a segunda-feira do dia que eu estou gravando, porque eu estou gravando esse vídeo e provavelmente ele vai ser passado várias semanas à frente. Mas na semana que eu estou fazendo essa gravação, eu tive bastante inscrições no canal, né? Coisa que eu não esperava. Então foi uma surpresa boa. Eu agradeço a todos que fizeram isso daí. E peço aos irmãos que continuem nos ajudando, que assim esse conteúdo ele vai chegar para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá então. Quem criou o mal? Hoje nós vamos estar falando acerca disso aí, tá? Como sempre, eu esqueço de pegar o apontador aqui, então vamos pegar o apontador. Vamos lá. Muito bem. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, então você vai pegar a sua Bíblia aí, né? Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, de novo. A gente está no capítulo 1, né? A gente está no capítulo 1. E o capítulo ele já vai começar assim, olha. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Aqui você tem o início da criação. Aí eu fiz aqui uma colinha pra gente. Olha só. Quando lemos o texto na Bíblia sobre a criação, nós percebemos que Deus ele foi o criador de tudo. Aí você pega aqui o Gênesis capítulo 1, versículo 1, tá assim. No princípio criou Deus os céus e a terra, abrangendo tudo que há no céu e, logicamente, tudo que há na terra. Aí você lê lá, Êxodo 20, 11, tá? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E se você for lá para João, capítulo 1, no versículo 3, ainda complementa assim, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, falando de Jesus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, quando eu leio a Bíblia, principalmente o livro de Gênesis, que é o que nós estamos estudando, eu tenho uma informação de que tudo foi criado por Deus. Deus criou todas as coisas. Logo, então, nós podemos perceber, e o mal? Né? Então, se Deus ele criou todas as coisas, então Deus também criou o mal? Será que Deus ele criou, ele almejou o mal? Porque o mal também foi criado, né? Pensando de uma maneira mais branda, vamos dizer assim, o mal está aí. O mal tem atingido tantas pessoas. Da mesma forma que tem o bem, também tem o mal. E se eu leio que Deus criou todas as coisas, a pergunta fica, por que Deus ele criou exatamente o mal? Por que Deus ele não poderia ter não feito, né? E em todo o mundo, vamos continuar aqui, com tanta maldade, né? É um mundo com tanta maldade, tanto caos, tantas pessoas boas sofrendo e morrendo, tantos inocentes vivendo situações terríveis em consequência da maldade, desunião. Essa pergunta é uma pergunta muito relevante. E cabe ponderar aqui que grandes pensadores já desenvolveram esse pensamento e questionaram. Deus criou o mal? Né? Não é errado você pensar isso. Não é errado você ter esse questionamento. Porque ninguém gosta de sofrer.
Ninguém gosta de passar por dor, né? Por um momento difícil. Então, a princípio, parece que a ideia era muito fácil, né? A princípio, parece que a ideia seria simplesmente Deus não fazer o mal e estaria tudo resolvido, né? Era simplesmente fazer e não fazer. Perceba que eu estou criando uma situação, né? Então seria simplesmente fazer e não fazer. Ou seja, se Deus criou todas as coisas, Deus criou o mal, e se a gente sofre é porque o mal existe. Se Deus não tivesse criado o mal, né? Deus não tivesse feito o mal não existia, então mesmo com as decisões do ser humano, o mal não ia chegar para mim porque Deus não havia criado. Perceba que eu não estou afirmando, eu estou criando situações e possibilidades de perguntas que podem vir na nossa mente. Mas vamos continuar aqui. Ó, esse moço aqui, ele foi um filósofo grego, ele foi um pensador, tá? O nome dele é Epícoro, ou Epicuro. E esse filósofo, ele foi um pensador muito conhecido e teve seus pensamentos muito disseminados também durante o Império Romano do primeiro século, porque ele teve um seguidor romano, tá? Apesar de ser um filósofo grego, ele teve um seguidor romano no primeiro século que começou a disseminar os seus pensamentos. Então, os seus pensamentos tinham um poder, era muito respeitado. E aqui eu tenho um pouquinho da biografia dele. Vou passar para vocês. Ó. Epicuro, ele foi um filósofo do período helenístico, que ele nasceu, melhor dizendo, em 341 a.C. Os seus pensamentos se desenvolveram em diversos centros epicuristas, né, escolas montadas a partir do seu pensamento, no primeiro século depois de Cristo, inclusive em Roma. Isso fez com que as suas palavras tivessem uma importância muito grande diante da sociedade. Esse moço, Epícoro, ele vai escrever um trilema. O que é um trilema? Trilema é quando você pode escolher entre três situações. Quando você pode escolher entre duas situações, nós chamamos de dilema, né? Ou eu calço sapato ou chinelo, né? Ou eu visto camiseta ou blusa, blusa de frio, né? Ou eu coloco terno, blazer para poder ir na igreja, ou eu vou com uma camisa normal, tá? Ou eu uso óculos, ou eu não uso óculos, tá? Quando eu posso escolher entre duas situações, é um dilema. Agora, quando eu posso escolher entre três situações, é um trilema. Aí nós chamamos de trilema. E esse Epicuro, ele vai criar um trilema que nós não temos todo ele, tá? A gente não tem toda a base dele concreta, mas a gente tem os pontos principais que ele criou. E ele fala um pensamento, um trilema acerca de Deus. Olha o que ele escreveu aqui, ó. Confere comigo na tela aqui. Ele diz assim, ó: Deus, ele deseja prevenir o mal, mas Deus não é capaz, então ele não é onipotente. Ele é capaz, mas ele não deseja, então ele é malevolente. Ele é capaz e deseja, então por que o mal existe? Não é capaz e nem deseja, então por que lhe chamamos Deus? Olha o que ele comenta. Ou seja, o pensamento dele é um pensamento muito válido. Ele diz assim, ó, Deus, ele não quer que o mal exista. Se as pessoas falam assim, então eu resumi aqui, ó. As pessoas dizem assim, Deus é amor. Aí ele fala assim, bom, se Deus é amor e Deus ele é todo poderoso, preste atenção nisso. Se Deus é amor e Deus ele é todo poderoso, então ele não é onisciente. Ou seja, qual que é o pensamento dele? Se
Deus é como a Bíblia diz, que ele é amor. E ele é todo poderoso, então ele não é onisciente. O que é onisciente? Onisciente é aquela pessoa que sabe tudo. Então ele não é onisciente. Por quê? Porque se Deus ele realmente for onisciente, ele estaria vendo o sofrimento das pessoas. Ele estaria vendo as pessoas morrendo. Ele estaria vendo o mal que está assolando muitos inocentes. Ele estaria vendo o sofrimento de crianças. Ele estaria vendo as pessoas morrendo de fome. Ele estaria vendo aqueles servos que são fiéis a Deus passando por uma vida muito dolorosa, às vezes no leito da morte, na cama, vegetando. Então ele diz assim, bom, se Deus realmente ele é amor e Deus realmente ele é onipotente, então ele não é onisciente. Porque não tem como eu dizer que Deus é amor, que Deus é todo poderoso e que ao mesmo tempo ele vê tudo isso e concorda com tudo isso. É o primeiro ponto. O segundo ponto ele fala assim, bom, mas se Deus ele é amor e ele é onisciente, ou seja, se Deus realmente é amor, como a Bíblia diz, olha o questionamento, e ele é onisciente, ou seja, ele vê todas as coisas, então Deus não é onipotente, ou seja, Deus não é todo poderoso. Olha o questionamento. Por quê? Bom, se Deus ele é amor, ele é a essência do amor, né? Ele é a maior resumo do que é a palavra amor. Se Deus é amor e ele é onisciente, ele vê tudo, ele sabe tudo o que acontece, então esse Deus que é amor e é onisciente, ele não pode ser todo poderoso. Por quê? Porque o mal está aí afligindo os seus fiéis, o mal está aí afligindo os inocentes, o mal está aí sobre os justos e os injustos. Então não tem como eu entender o Deus ser amoroso, o Deus ser onisciente, ele saber tudo e ao mesmo tempo o mal existir. Olha que interessante, é o pensamento dele. Então ele já teve aqui um dilema. Qual que é o primeiro dilema? Né? Bom, se Deus ele é onisciente, Deus é amor e ele é onipotente, ele não é onisciente. Tá? Agora, se Deus ele é amor e ele é onisciente, ele não é onipotente. E por último, olha o que ele coloca aqui. Se Deus é onisciente, ou seja, se Deus sabe tudo e Deus é onipotente, ele não é bom. Se Deus, ou seja, o que ele quer dizer? Se Deus ele é todo poderoso, ele tem todo o poder e ele sabe todas as coisas, então esse Deus não é amor. Então o trilema de Epicuro, ele quer dizer o seguinte, olha, não tem como eu dizer que Deus é amor, Deus é onisciente, Deus é onipotente e o mal existe. Ou o mal existe, ou Deus não é onisciente, ou não é onipotente, ou não é amor. Então por isso que ele termina. Então, por que chamamos de Deus? Olha que interessante essa pergunta. Né? Embora esse trilema venha de um filósofo, venha de uma pessoa que era grega, que não conhecia a Deus, o nosso Deus, é um trilema que se encaixa perfeitamente para nós, cristãos, quando falamos de Deus. Por quê? Porque nós servimos um Deus que a Bíblia diz que é amor. Nós servimos um Deus que a Bíblia diz que ele é todo poderoso. Nós servimos um Deus que a Bíblia diz que ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele não pensa, ele não raciocina porque ele sabe. Deus tem todo o poder na sua mão. Mas nós também vivemos na pele o mal. Nós vemos o mal acontecendo conosco, com a nossa família, ao nosso redor, na igreja que nós congregamos. Então, voltamos à pergunta inicial. Será que Deus então criou o mal? Como que nós podemos resolver isso aí?
Então, o trilema de Epicuro, ele se resumiria assim. Se Deus existe, porque ele comenta, como nós podemos chamar isso de Deus? Então, a princípio, a priori dele é que talvez ele nem seja Deus, Deus nem existe. Mas ele já começa, então. Se Deus existe, e ele é amor, e ele é tudo poderoso, como o mal existe? Tá? É sobre isso que nós vamos pensar mais um pouquinho. E parece fazer sentido. Pensamos um pouco. Como Deus pode ser amor, ver todas as coisas e não fazer nada com o problema da fome no mundo? Como eu posso chegar para uma mãe na África que o filho está morrendo de fome e falar do amor de Deus para ela? Hã? Como eu explicar, por exemplo, doenças como leucemia em crianças? Crianças ou inocentes em geral sofrendo mortes mais brutais que existem sem terem feito nada de mal. E é interessante porque até mesmo quando parece que Deus é bom, entre linhas me mostra aparentemente o contrário. Olha só, eu deixei um exemplo aqui que até quando parece que Deus é bom, se você reflete entre linhas, pode te dar a impressão do contrário. Por exemplo, você vai pegar um ônibus, né? Aí de repente você perdeu aquele ônibus por alguma coisa, um sonho, uma intuição, ou você chegou atrasado, não foi no ônibus e teve um acidente naquele ônibus. Aquele ônibus teve uma batida grande, um acidente terrível, e a poltrona que você estaria ficou toda amassada. Aí você vai contar o testemunho do livramento, né? Você vai contar aquele testemunho como livramento que Deus deu para a sua vida, falando que você estava com viagem marcada para poder pegar aquele ônibus, você já tinha comprado os assentos para aquele número, né? Você ia naquele assento. Só que aconteceu alguma coisa que você não pôde pegar aquele ônibus. Aí você não pegou aquele ônibus e aquele ônibus sofreu um acidente e a cadeira, a poltrona que você ia sentar, aquela poltrona ficou toda entre as ferragens. E aí você conta aquele testemunho na igreja, glorificando, agradecendo a Deus, porque Deus te livrou da morte naquele dia. Glória a Deus, Deus te livrou. Mas por que eu falei que entre linhas parece que o mal está aí? Porque às vezes, naquela poltrona, você não estava, mas outra pessoa estava. Aquele acidente, Deus livrou a sua pessoa, mas e o motorista que estava dirigindo aquele ônibus? E as outras pessoas que estavam viajando naquele ônibus e morreram naquele acidente? Então percebe que mesmo quando eu estou falando que aparentemente Deus foi bom, e ele me trouxe um livramento, eu vi que o mal chegou ali e atingiu outras pessoas. Então o que eu posso dizer então, nesse caso? Que Deus ele me livrou e no meu lugar ele colocou outra pessoa para morrer no meu lugar? E aí você fala assim, não, irmão, só que aquelas pessoas que morreram eram pessoas ímpias. Quem morreu ali foi pessoas que não tinham compromisso com Deus. E Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Tá, então a gente aperta um pouquinho mais. E quando sai uma caravana para a igreja, para um acampamento, né? Como já aconteceu várias vezes, uma caravana saindo para a igreja, para um retiro espiritual, cheio de jovens, e no meio do caminho aquele ônibus tomba, tem um acidente e vários jovens morrem ali. E aí? O que nós podemos alegar diante dessa situação? Então, é uma situação complicada quando eu penso a questão da morte, ou a questão do mal. Eu trouxe outro exemplo aqui, olha, acontece um incêndio em uma casa noturna, muitos jovens morreram lá dentro, e você pode dizer, nesse caso, que eles não tinham compromisso com Deus. E aqui eu trouxe o exemplo que eu falei do ônibus fretado. E quando é evangélico? Quando é espiritual? Onde está Deus
quando permite que os nossos entes queridos vão e nos deixam só. Eu estou levantando aqui, irmãos, possibilidades, tá? Eu vou explicar isso aqui. Eu estou levantando possibilidades que surgem na mente de quem está passando por um momento difícil, né? Deus, mesmo que essa pessoa, sendo uma serva fiel a Deus, muitas vezes ela pode sofrer. Então perceba que falar do mal vai muito além de uma simples palavra. Porque se admito que Deus criou o mal, eu estou admitindo que Deus aparentemente é mal também. Porque ele vê todas essas coisas acontecendo e ele não faz nada. Se eu digo que Deus, então, ele não criou o mal, então aparentemente eu estou falando que a Bíblia também está mentindo. Porque nesses versículos que lemos, diz que Deus criou todas as coisas. Então, olha que paradoxo. Aqui a gente aperta um pouquinho mais. Se eu digo assim, Deus, então, irmão Renato, tá certo, Deus criou o mal. Eu estou admitindo o seguinte, então Deus não é amor. Porque se ele criou o mal, então ele não pode ser todo amor. Aí se eu falo assim, não, então tá bom, Deus é amor, ele não criou o mal. Aí eu digo que a Bíblia é mentirosa. Por quê? Porque a Bíblia diz assim que Deus criou todas as coisas. Criou os céus, a terra e tudo o que neles há. Não é os versículos que nós lemos? Vamos lá. Como nós podemos resolver isso? Então vamos pontuando alguns pontos para a gente poder entender. Então talvez a melhor forma de analisar isso seria começar resolvendo a visão que temos de Deus, como nós imaginamos que as coisas acontecem. Vamos pegar, por exemplo, o trilema de Epicuro, que nós já mencionamos no início, e vamos tentar achar a resposta para isso através daquele dilema. Então a primeira coisa que eu vou perceber ali é que existe um equívoco em colocar a existência de Deus em debate, tendo como argumento o mal. O fato de existir o mal não é prova de Deus. Lá ele fala assim, olha, se Deus existe e ele é onisciente e ele é onipotente, o mal existe, porque nós os chamamos de Deus. Então, o primeiro ponto que eu tenho que pegar é o fato do mal existir não é prova que Deus não exista. Eu já tenho que partir dessa premissa. O fato do mal existir não prova que Deus não exista. Deus pode existir e pode não ser bom. Deus pode existir e pode concordar ou discordar daquilo que está acontecendo. Então eu não posso partir do pressuposto de dizer Deus não existe porque o mal está aí. Eu não acredito em Deus porque como pode Deus existir e as crianças morrerem de fome na África? Como pode Deus existir e não fazer nada para poder ajudar o inocente? Como pode Deus existir e não atender as minhas orações quando eu oro para Ele, pedindo Ele ajuda para alguém que é muito querido meu e está morrendo? Não, isso não é premissa para falar que Deus não existe. Eu tenho que partir desse ponto. Eu tenho que entender que Deus pode existir e pode estar determinado a não interferir naquele ponto. Então isso, biblicamente falando, não é um ponto para dizer que Deus não existe, tá? Bom, se eu entendo então que isso não é um argumento para dizer que Deus não existe, voltamos à pergunta inicial. E aí, Deus ele criou o mal? Então vamos olhar mais um pouquinho. Aparentemente, a Bíblia tem a resposta para isso. Abra aí em Isaías 45:7. Vamos lá, Isaías 45. Isaías 45, versículo 7. Aparentemente, a Bíblia tem uma resposta para isso. O que está lá? Isaías 45, 7. Inclusive, marca esse versículo aí. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço essas coisas. Aparentemente.
Então quer dizer, irmão Renato, que bateu o martelo, Deus criou o mal. Não, não é por aí, calma. Nós temos que saber entender os versículos da Bíblia comparando e complementando os versículos um com o outro. Eu nunca posso pegar um versículo isolado da Bíblia e trazer uma conclusão a partir de um versículo isolado. Toda a palavra de Deus, se ela for entendida isoladamente, parece que ela tem contradições. Para mim entender a Bíblia, eu preciso compreendê-la como um todo, estudando aquela palavra, unindo aquela palavra com outras palavras que vão aparecendo. Então, quando a palavra de Deus fala aqui, olha, que ele cria, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Aqui, Deus não está falando que cria o mal. Isso aqui é uma forma de poesia hebraica, tá? Isso aqui é uma forma de poesia hebraica. A poesia hebraica, ela tinha várias formas de ser escrita, ela tinha várias características, tá? E uma das características que existia na poesia hebraica era o seguinte, era como se fosse um marca-texto para aquele pessoal que não sabia ler e nem escrever. Então, por exemplo, digamos que você hoje está lendo um livro. Eu vou minuciar bem para você entender bem isso daqui. Digamos que você está lendo um livro, você está lendo uma revista da escola dominical, alguma coisa assim. Aí você lê uma passagem naquele livro que você achou interessante. Uma passagem que você quer destacar aquela passagem. O que você faz hoje? Se você estiver lendo a Bíblia e quiser destacar um texto na Bíblia. Hoje nós temos vários recursos para isso. Geralmente você pega uma caneta marca-texto, principalmente se for irmãs que são mais cuidadosas, né? As irmãs geralmente têm aquela caneta marca-texto que não vai manchar a página, né? Aí você marca aquele versículo, aí você lê lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pega a caneta marca-texto e grifa, né, de amarelo ou verde fluorescente aquele pedaço. Aí isso faz com que quando você estiver lendo novamente aquele texto, aquela parte grifada vai te chamar a atenção. Olha, aqui tem alguma coisa importante que eu gravei. Às vezes o homem, até a mulher também, o homem às vezes como não tem tanto cuidado, o que o homem tem mais costume de fazer? Tem uma parte importante no livro, você pega uma caneta e você faz um risco ali, né? Você contorna a palavra. Mas todas essas formas são ferramentas que nós usamos para dizer o seguinte, aqui tem algo importante, tem uma informação importante que eu preciso lembrar depois. Na época que a Bíblia foi escrita, não tinha como usar esses recursos. Principalmente porque a maioria das pessoas eram analfabetas. A maioria das pessoas não sabiam ler e escrever, né? E quem sabia ler e escrever não tinha acesso a estar escrevendo todo o tempo. Isso porque o papel era muito caro, né? Quer ver? Eu já li esse texto, mas eu queria ler com você de novo. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, eu acho. Vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Está assim, olha. Bem-aventurado aquele que lê, no singular, aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Porque a Bíblia na época era assim, uma pessoa lia e a multidão ouvia, porque ninguém tinha todo mundo a Bíblia. Então eles tinham que, como era poucas vezes que eles iam ouvir as pessoas lendo, e eles precisavam seguir os mandamentos de Deus, então era necessário ter algumas ferramentas para que fixassem aquilo que era importante na mente das pessoas. Então, qual que era a ferramenta que eles iam usar
para fixar o que era importante na mente das pessoas, a poesia hebraica. Tá? Qual que era o marca-texto usado para poder fixar aquilo que era importante na mente das pessoas? A poesia. Então, quando eles estavam lendo para as pessoas uma prosa, as pessoas estavam ouvindo. Quando eles começavam a ler aquilo em poesia, todo mundo prestava mais atenção, porque ele sabia, olha, vai vir alguma coisa importante. Vai vir alguma coisa que a gente precisa guardar. Então, quando a gente... eu saio do texto aqui, Isaías. Eles sabiam assim, olha, vai vir alguma coisa importante aí que nós precisamos guardar. Porque aquilo que era importante, Deus orientava para que fosse escrito em poesia. E uma das formas da poesia que era destacada era o paralelismo de ideias, a dualidade. Então, às vezes, você falava a mesma frase ou a mesma palavra com palavras diferentes, tá? Ou você dizia a mesma frase com palavras diferentes e repetia aquela frase embaixo, ou você dizia aquele conceito com o oposto, dizendo o positivo e o negativo. Então, quando você lê aqui Isaías 45:7, você vê o que você vai enxergar aqui, uma poesia hebraica, tá? No sentido de paralelismo, tá? O paralelismo exatamente o oposto. Aqui tem um quiasmo. Você tem duas linhas, tá? A gente chama de quiasmo isso aqui. São duas linhas, onde nessas linhas traz o oposto daquilo que a outra representa. Para que pudesse ficar firme na mente das pessoas o conceito que Deus queria trazer. Então vamos ler de novo esse versículo com essa ideia do paralelismo. Olha como que Deus fala, ó. Eu formo a luz e crio as trevas. Percebe? Se ele falasse assim, ó, eu formo a luz e eu faço a paz, a pessoa ia entender. Só que depois a pessoa ia esquecer, porque ela continuou, está conversando, ó, eu formo a luz, eu faço a paz, eu sou o Senhor. Tá, a pessoa ouviu, mas daqui a pouco a pessoa esquecia. Agora, quando ele fala em paralelismo, isso virava um rimo, virava um canto. Ó, eu faço a luz e crio as trevas. O oposto, paralelismo. Eu faço a paz e crio o mal. Ou seja, eu sou o bem e faço o mal. Eu faço a paz e crio o mal. É o paralelismo. Tá vendo? É um paralelismo de ideias. Então aqui, esse texto, ele não serve como base para você dizer que Deus criou o mal. Isso aqui é uma literatura hebraica, é um tipo de literatura hebraica para enfatizar na mente da pessoa o conceito daquilo que Deus queria dizer. E o que Deus queria dizer aqui? Que Deus é aquele que forma a luz e aquele que traz a paz. Tá bom? Então, esse conceito não quer dizer que Deus criou o mal. Então, quer dizer que Deus não criou o mal? Peraí, vamos continuar. Por enquanto, eu só mostrei para vocês o versículo 45, tá? Isaías 45. Então, vamos avançar mais um pouquinho para o trilema de Epicuro. Aqui diz assim, voltemos então ao trilema de Epicuro. Se eu sei que o fato de existir o mal não é prova que Deus não existe, então agora eu vou tentar responder algumas perguntas desse trilema. Vamos voltar lá. Ele diz assim, se Deus deseja prevenir o mal e não é capaz, então ele não é onipotente. Né? Então ele não é onipotente. Né? Vamos voltar lá no início. Aqui, ó. Se Deus deseja prevenir o mal e não é capaz, ele não é onipotente. O que era o resumo que ele queria dizer? Bom, se Deus ele é amor e ele é todo-poderoso, ele não é onisciente, porque ele não está vendo o mal acontecendo. Se Deus ele é amor e ele é onisciente, sabe de tudo, então ele não é todo-poderoso, porque ele não consegue impedir que o mal aconteça. E se Deus ele é onisciente, ou seja, se Deus sabe tudo e Deus ele é todo poderoso, ele então não é amor porque ele está permitindo que o mal aconteça.
Como que a gente vai resolver isso? Vamos voltar aqui. Bom, vamos pontuar aqui então um detalhe que talvez vai fazer você já conseguir entender isso aqui. O fato é a gente pontuar essa questão aqui, ó, todo-poderoso, tá? Todo-poderoso. Quando você lê na Bíblia que Deus é todo-poderoso, grava isso. Não significa que Deus pode fazer qualquer coisa. A palavra todo-poderoso em si, ela já restringe Deus de muitas coisas. O fato de ser todo-poderoso não dá o direito, ou seja, não quer dizer que Deus pode fazer qualquer coisa. Tem muitas coisas que Deus, como todo-poderoso, não pode fazer. Tá? Muitas coisas que Deus, como todo-poderoso, não pode fazer. Como assim, irmão Renato? Isso é heresia. Não. Vamos lá então. Por exemplo, Deus não pode criar outro dele mesmo. Deus não pode fazer outro Deus. Deus, ele não pode morrer. Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode criar uma pedra que nem ele mesmo não possa carregar. Entende? Então perceba que tem muita coisa que Deus não pode fazer. Tem muita coisa. Então o que Deus ele pode fazer e o que Deus não pode fazer? Então vamos ver. Deus, ele é um ser que ele tem um caráter. E Deus, ele não duela com o seu caráter. A palavra de Deus, ela não volta atrás. Aquilo que Deus fala, ele não arrepende do que ele fala. Por que Deus não arrepende do que ele fala? Porque Deus não pensa, Deus sabe. Pensar é quando você está analisando uma situação para chegar numa conclusão. Deus não precisa de analisar porque ele sabe de tudo. Então, se Deus sabe de tudo, ele não pensa. Se ele não pensa, ele não vai arrepender porque ele nunca vai tomar uma decisão errada. Ele nunca vai errar. Deus, como Todo-Poderoso, ele não erra, ele não pode errar. Então, quando eu falo aqui, olha, que Deus é Todo-Poderoso, não significa que ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser dentro do seu caráter. Dentro do seu caráter. Deus, ele jamais duela com o seu caráter. Por que eu e você, nós somos cristãos? Por que eu e você serve a Deus? Porque existe uma promessa na Bíblia de que Jesus, ele morreu e pagou o preço pelos nossos pecados. E que um dia ele vai voltar para nos levar para morar com ele na eternidade. E eu sou cristão porque eu acreditei nessa promessa. Por que eu acreditei nessa promessa? E por que eu sei que essa promessa vai se cumprir? Porque Deus não dualiza com seu caráter. Se Deus falou, ele vai fazer. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Não existe uma possibilidade de Deus voltar atrás e falar assim, eu não vou salvar mais ninguém. Eu não quero mais salvar. Porque se houvesse essa possibilidade dessa instabilidade de Deus, provavelmente nem eu nem você seria cristão. Ou você seria um cristão, mas você seria um cristão com medo, né? Porque você estaria agindo, você estaria servindo a Deus, mas com aquele medo. E se Deus se arrepender? E se na hora H, na hora de chegar, a hora desse mundo acabar, de Deus me tirar daqui, ele mudar de ideia? E mudar de ideia e não querer me salvar mais? Não, irmão, isso não vai acontecer, porque Deus é fiel, Deus não mente. Aquilo que Deus prometeu, Deus vai se cumprir, Deus vai cumprir, porque ele não volta atrás na sua palavra. Então aqui eu já vejo um caráter e uma qualidade em ser todo-poderoso. Ele não pode voltar atrás na sua palavra, ele não duela com o seu caráter. Então ser todo-poderoso, meus irmãos, não significa que Deus pode fazer o que quiser. Não, ele faz o que ele quer dentro do seu caráter. Dentro do seu caráter, tá?
Então tem muita coisa que Deus não pode fazer, mesmo sendo todo poderoso, como eu já falei com vocês, ó. Deus não pode fazer outro igual a ele mesmo, Deus não pode criar uma pedra que ele não pode carregar, Deus não pode se arrepender, Deus não pode morrer, tá? Enfim, Deus não pode nada que conflite com o caráter dele. Existe também, agora esse é um conceito um pouco mais, digamos assim, filosófico, mas eu vou tentar simplificar para você entender aqui, ó. Existe também coisas que estão no controle e eu determino se acontece ou não. E existem coisas que não estão no meu controle e eu não determino se aquilo acontece. Certo? Por exemplo, eu posso determinar se eu vou agora parar de gravar esse vídeo ou não. É uma ação minha. Eu tomo essa decisão. Eu posso determinar se ao terminar de gravar esse vídeo, eu vou editar ele e subir na plataforma do YouTube para você assistir ou não. É um controle meu. Agora, eu não posso determinar se eu vou sofrer um infarto agora. Se eu vou ter uma parada cardíaca. Tem coisas que podem acontecer comigo, certo? Mas que não está no meu controle. Então, perceba, tem coisas que podem acontecer com a minha vida, mas não estão no meu controle. Simplesmente podem acontecer. E eu não posso impedir isso ou não. Eu posso prevenir. Eu posso pôr o pé na rua ali e passar um carro e me atropelar. Isso não está no meu controle. Certo? Então, quando eu falo de coisas que estão no meu controle e coisas que estão, ou melhor, quando eu estou falando de coisas que não estão no meu controle e podem acontecer, essas coisas não se aplicam a Deus. Essas coisas que não estão no nosso controle não podem acontecer com Deus. Por quê? Porque Deus ele tem o controle de tudo. Nada foge do seu controle. Então, se nada foge do controle de Deus, não tem nada que pode pegar Deus de surpresa. Não tem nada que pode surpreender Deus. Não tem nada que pode assustar a Deus. Não existe isso, porque Deus sabe de tudo. Deus ele é onisciente, Deus ele é onipotente, Deus tem todo o controle. Deus ele tem o controle da vida, porque ele criou a vida. Deus tem o controle da morte, porque ele criou a morte. Deus tem o controle do tempo, porque Deus criou o tempo. Deus tem o controle do espaço, porque ele criou o espaço. Então Deus ele não está sujeito a poder acontecer alguma coisa que ele não esteja prevendo que aconteça com ele. Então é mais um ponto quando eu falo de todo-poderoso que não pode acontecer com Deus, tá? Exemplo. Então eu especifiquei alguns aqui. Eu posso levantar de um sofá, eu posso ter um ataque cardíaco e cair na mesma hora, eu posso sair no portão quando eu for atravessar a rua e um carro me atingir do nada, me atropelar, mas esse tipo de coisa, então, não pode acontecer com Deus. Né? Deus não pode ser surpreendido. Então, considere que o fato de Deus ser todo-poderoso não faz dele um tirano que obriga a todos a fazer o que ele quer, tá? E que se algo sair do contrário à sua vontade, ele não é todo poderoso. Não, não é isso. Ele não duela com o seu caráter. Ou seja, Deus, o fato de Deus querer alguma coisa, não quer dizer que aquilo tem que acontecer, tá? O fato de Deus, preste atenção, o fato de Deus almejar o bem para você, não quer dizer que isso necessariamente tenha que acontecer. Eu vou tentar explicar. Muitas pessoas pensam que quando eu digo que se o fato de Deus desejar alguma coisa e aquele desejo de Deus não aconteça, isso diminui o poder de Deus. Não diminui a soberania de Deus. O fato é que Deus ele deseja que todos se dê bem. O fato de Deus é o quê? A vontade de Deus, que nenhum se perca. A vontade de Deus é que nenhum daqueles que Deus lhes deu se perca. Jesus orou assim, certo?
Deus, ele não quer que o mal aconteça na sua vida. Só que ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio para que o bem sempre aconteça. Por quê? Porque quando Deus ele resolve criar o ser humano, Deus resolve criar um ser humano, isso foi um ato de extremo amor de Deus. Tá? O ser humano foi um ato de extremo amor, porque Deus não precisa de nada. Mas mesmo sem ele precisar de nada, ele resolveu criar a mim e você. E quando ele resolve nos criar, né, ele toma a decisão em nos criar, o que Deus faz? Ele não quer criar um boneco para que ficasse o adorando obrigado. Não, Deus ele cria seres independentes que pudesse adorá-lo ou não. Olha o paralelismo de ideia. Deus cria ser para que pudesse adorá-lo ou não. Deus cria seres para amar. Só que esse ser que seria amado por ele não era obrigado a amar a ele. Olha que interessante. Olha a essência do amor de Deus. Então, se Deus, na sua soberania, ele resolve tomar uma decisão a cada momento que aquele ser que ele criou não o está amando, esse Deus, então, ele não era amor, ele seria soberano, ele seria tirano. Né? Se Deus ele cria um ser, olha, eu vou criar o ser humano, eu vou deixar ele fazer o que ele quiser. Se ele quiser me amar, ele me ama. Se ele não quiser, não tem problema. Só que na hora que ele vê que aquele ser humano começou a fazer a maldade, a não amar a Deus, a fazer o... Opa, peraí, você não pode fazer isso não. Você não pode tomar essa decisão não. Eu te dou o livre-arbítrio, mas não toma essa decisão não. Então Deus ele não estava sendo amoroso, Deus não estava sendo bondoso, Deus não estava sendo soberano, ele estava sendo tirano. Tá? Deus estaria sendo um rei, um Deus tirano. Por quê? Porque ele falava de livre-arbítrio, ele estava falando que deu livre-arbítrio para o homem, mas na verdade o que ele estava fazendo? Obrigando o homem a andar do jeito que ele quer. Não, irmãos. Deus nos dá liberdade para que tomemos nossas decisões, para que as nossas decisões sejam influenciadas aqui. E as nossas decisões vão acabar gerando impactos na sociedade. Então, perceba, se eu, como pai de família, eu tomo uma decisão em comprar uma casa ou não, isso gera um impacto dentro de toda a minha família, a minha esposa e os meus filhos. Se eu tomo uma decisão dentro da minha família, eu, como pai de família, entre, por exemplo, fazer uma dívida com todo o meu orçamento ou não, isso vai gerar um impacto dentro da minha família, porque às vezes a minha filha ela vai querer ir para um shopping no final de semana com o grupo da igreja e eu não vou poder deixá-la ir. Por quê? Porque o pai dela não tem dinheiro, né? Porque o pai dela não tem. Aí ela pode ficar triste. Ah, ela é inocente, tadinha. Ela é inocente, ela não tem culpa do pai não ter dinheiro. Mas por que o pai não tem dinheiro para que a filha vá no encontro com os jovens lá em alguma pizzaria, por exemplo? Por quê? Porque aquele pai tomou uma decisão de se endividar e aquele pai não tem o dinheiro para dar para ela. Então percebe que eu estou falando de um exemplo familiar e está impactando dentro de toda a família. Agora, se isso impacta dentro da família, esse impacto também ele pode ser gerado na sociedade. E quando esse impacto ele entra na sociedade, tá? Esse impacto ele chega na sociedade, o que esse impacto vai fazer? Automaticamente ele vai vir gerando impacto para aquelas pessoas que não têm culpa disso. Não tem culpa que aquilo esteja acontecendo. E da mesma forma que Deus ele não interferiu no pai de família aqui, ele não pode interferir lá. Porque se de repente o pai de família resolve fazer uma dívida, olha, eu vou comprar um carro para nós estamos precisando ter um carro. Só que para isso ele vai fazer a filha sofrer, porque a filha vai ficar sem dinheiro para poder sair nos encontros. E aí Deus fala assim, não, eu não vou deixar você comprar o seu carro, porque a sua filha precisa de dinheiro para poder estar saindo, que é o que vai fazer ela feliz. Tudo bem, Deus estaria sendo um Deus tirano.
não deixaria aquele pai de família decidir se ele compraria um carro ou se ele andaria de Uber, por exemplo. Então, da mesma forma que Deus deixa ele tomar essa situação, Deus ele permite com que outras decisões sejam tomadas no mundo, infelizmente. Porque essas decisões são consequências do nosso livre-arbítrio. E automaticamente, as crianças, os humanos que estão nascendo hoje, 6.000 anos depois, né? E tem pessoas que vão dizer que esse mundo pode ter até 10.000 anos, né? Então, você já entra num mundo que tem pelo menos 6.000 anos de decisões, de impactos na sociedade. E esses impactos já geraram o quê? Dificuldade na camada de ozônio, já geraram dificuldade no ar que você respira, já gerou impacto na sociedade, a diferença social é muito grande, o clima é diferente de uma região para outra, tem local que o ar é totalmente tóxico, né? A exploração, o desmatamento, todas essas coisas geraram situações que não são espirituais, mas são situações que são consequências de erros sucessivos de erros. E essas consequências, elas acabam trazendo um prejuízo para quem está chegando, principalmente hoje. Tá? Você quer ver um exemplo? Por que o Império Romano majoritariamente acabou? Porque quando o Império Romano ele começa, a princípio, ele começa dominando várias nações. Essas nações dominadas deveriam pagar imposto para o governo e gerar mão de obra escrava para o governo. Essa mão de obra gerava comida, trabalhava nas fazendas que levavam alimento para todo aquele reino. Quando chega alguém que resolve acabar com a escravidão, que era uma coisa boa, certo? Que resolve tirar os escravos, você tirou a mão de obra que o governo tinha. Quando tirou a mão de obra que o governo tinha, faltou trabalho nas fazendas para gerar alimento. Faltando trabalho nas fazendas para gerar alimento, houve o quê? Houve fome no governo romano. E a fome foi tão grande que começou a desestabilizar o Império Romano. E o Império Romano ele cai principalmente por quê? Por rebeliões que foram acontecendo. Por causa de quê? Por causa da fome que estava aí. Olha que interessante. Então, Deus ele não toma essas decisões exatamente por ele ser amoroso e ele ter nos dado o livre-arbítrio. Né? É interessante analisar isso aí. Mas vamos continuar aqui. E qual a importância de nós sabermos disso? Primeiro, é que se Deus falar que ele te deu um livre-arbítrio e ele vai te dar de verdade. Se Deus falasse que ele te daria um livre-arbítrio e deixasse você viver somente pessoas que fariam o bem, Deus seria mentiroso, e ele não é. Por exemplo, o rei Ezequias, que Deus orienta que ele iria morrer, e Ezequias ora, e Deus manda Isaías voltar ali, né? E por causa da oração, Deus dá para Ezequias mais 15 anos de vida. Olha que interessante. Só que nos 15 anos a mais que Ezequias teve um filho que chamava Manassés. E esse filho de Ezequias foi um dos piores reis de Israel. Se Deus ele pensa assim, não, Ezequias, eu não vou te dar mais esses anos, porque você vai gerar um filho, e esse filho vai trazer a maldade para o reino de Israel. Então Deus seria mentiroso, porque ele estaria, na verdade, fazendo um joguinho macabro aí. Ele estaria fazendo todo um joguinho para aparentar que ele te dava um livre-arbítrio. Mas, na verdade, tudo fluía de acordo com o que ele queria. Mas não, irmãos, você tem um Deus que tem todo o poder, você serve um Deus que tem todo o poder nas suas mãos, que pode fazer todas as maravilhas que você imaginar. E exatamente por causa disso, que nem sempre ele vai chegar na mesma hora e vai conceder a vitória para você naquele momento. Exatamente por causa disso que nem sempre você vai ver o bem acontecendo naquele momento. Você já imaginou se você fosse estudar para uma prova, por exemplo, para a faculdade, né? Você quer passar num pré-vestibular, como fala, faltou o nome aqui, em uma prova classificatória, tá? Para você concorrer a uma vaga.
Naquela vaga tem 8.000 pessoas concorrendo, tem 40 vagas para aquela situação. Tem 8.000 pessoas concorrendo. Tem 40 vagas. Aí você é um servo de Deus. Você entra ali, você não estuda a matéria, você não perde tempo estudando, não está nem aí, e você começa a orar a Deus porque você é um servo fiel, você jejua, você consagra a sua vida, você vai à igreja todos os dias, né? Só que tem pessoas que não conhecem a Deus. Só que essas pessoas que não conhecem a Deus estão perdendo noite de sono. Chegam em casa, tá? Chegam em casa, aí do trabalho cansado, não vai dormir, passa a noite toda estudando. Na hora do almoço, estão lá estudando para rever a matéria, está vendo vídeo, está pagando cursinho para poder tentar fazer aquela prova. Já pensou se no dia Deus fala assim, não, por amor à irmã, porque eu amo ela e ela jejuou e consagrou a mim, eu vou permitir que uma dessas 40 vagas seja dela. E aí eu vou tirar dessas 40 vagas a vaga de uma pessoa que ela não tinha compromisso com Deus, mas essa pessoa teve todo esse envolvimento. Deus seria ilógico, Deus seria injusto. Você não veria desse jeito, porque a vaga te beneficiou, mas aquele ímpio veria. E se amanhã ou depois você fosse evangelizar essa pessoa, dificilmente essa pessoa viria para a igreja. Então perceba que é exatamente por Deus ser amoroso e Deus ser justo é que muitas vezes o mal vai acontecer. Ah, mas por que Deus, ele então não entra com livramento na hora que tem alguém no leito de morte? E eu estou implorando, aquela pessoa está sofrendo. Por que Deus não vai ali e não interfere? Você já parou para pensar se Deus ele fosse, através do seu amor, interferir na vida da pessoa por causa da dor? Né? Se ele fosse interferir na vida da pessoa por causa da dor, essa pessoa ela não teria livre-arbítrio. Seria Deus que estaria falando para ela, olha, eu quero que você viva, eu quero que você não viva. Era como se Deus estivesse controlando o que ela fosse fazer. Então, muitas vezes, Deus ele abençoa e muitas vezes Deus não abençoa. Porque, na verdade, o objetivo maior de Deus não é essa vida. Porque se você for analisar, todo mundo que é curado aqui, um dia vai morrer de novo. Todas as histórias de ressurreição que existe, um dia essa pessoa morreu novamente. O objetivo maior é que a pessoa herdar a vida eterna. Mas você pensa, irmão, mas não é justo. Sim, concordo com você, não é justo. E aí entra a pergunta, não é justo, mas quem pagou o maior preço por isso? E nós vamos falar isso no final, tá? É claro, então, que eu sei que isso não é argumento para quem está sofrendo. Não é uma simples explicação lógica para dizer que uma criança passa fome ou que ela tem uma doença terminal por consequência de seus pais. Mas isso me fez entender que Deus permite que eu, como ser humano, eu tenho livre-arbítrio e tome minhas atitudes. E que Ele não interfere nisso. E lógico que muitas vezes as minhas atitudes vão trazer consequências para outras pessoas, para inocentes que não pediram para que isso acontecesse. Mas isso então é uma consequência, é uma herança do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, ele corrompeu o ser humano e fez com que ele tomasse decisões. Vamos voltar onde que eu estava. Com que ele tomasse corrompeu o ser humano, fez com que ele tomasse decisões que não trariam o bem para o seu próximo. Isso é tão sério que muitas vezes nós mesmos fazemos isso sem perceber, né? É o que eu falei com vocês lá, o exemplo da família. Muitas vezes eu reclamo que o governo está roubando e polarizando o Brasil. No nosso caso hoje, Lula e Bolsonaro. Mas quando eu vou na igreja,
né? Mesmo sabendo que é perigoso, às vezes eu encher o carro que cabe só 5 pessoas, muitas vezes eu coloco 10 pessoas lá dentro. E às vezes eu vou no coração orando, né? Para que não passe por uma blitz, porque se eu passar por uma blitz, o policial vai me parar. Então percebe que eu estou falando de um mesmo princípio. Então aqui eu entendo perfeitamente que Deus é bom. Ele é onipotente e ele é onisciente. Ele sabe que tudo isso está acontecendo, mas ele não interfere nas escolhas que fazemos que levam o mundo a essas coisas. Tá? Então agora vamos entender. Já que eu sei a questão do livre-arbítrio, eu sei por que Deus não interfere, eu volto de novo, né? A pergunta original do mal. Lemos em Isaías Deus falando que Deus também criou o mal. E nos textos adicionais diz que Deus criou todas as coisas. Então, para me entender isso aqui, eu vou pegar uma referência na ciência. Agora, vamos ver uma outra parte da ciência. Lembra que eu falei para vocês que estudar a Bíblia às vezes nos deixa mais culto? Porque você tem que dialogar com outros estudos, outros ensinamentos, né? Então, aqui nós aprendemos alguma coisa interessante que realmente existe. Ó, eu peguei uma matéria sobre a física, tem até a cópia aqui, olha, do site da Rede Globo, olha, globo.com, que é um site conceituado, é um site sério. E esse site aqui, ele fala sobre o calor. Olha o que está falando no site aqui, ó. Eu fiz um recorte para vocês. A sensação de calor acontece quando o corpo recebe o calor, a energia. Enquanto a sensação de frio é causada quando o corpo perde o calor, ou seja, o corpo perde a energia. Dessa forma, não existe a grandeza física chamada calor. Por isso, expressões do tipo fecha a geladeira para que o frio não saia de lá não fazem sentido na ciência. O que acontece é que, na abertura da porta da geladeira, o ambiente externo ele cede o calor ao frio da geladeira, fazendo com que a sua temperatura aumente. Ou seja, o que esse site falou para mim aqui? Que, na verdade, na física, o frio não existe. O que existe é o calor. E a ausência de calor me dá a sensação que nós chamamos de frio. Tá? A ausência do calor me causa a sensação que eu chamo essa sensação de frio. Tá? Tem uma outra aqui, olha. Da mesma forma, eu coloco aqui o escuro. O escuro, ele é a ausência de luz. E, portanto, o mal também é uma coisa assim. Ou seja, o escuro também não existe. O escuro é a ausência da luz. Você não mede o escuro. Você mede a luz, você mede a intensidade da luz. E a ausência da luz, ela te dá a sensação que nós chamamos de escuro. Da mesma forma é o mal. Então, quando eu falo Deus criou o mal, não. Deus ele criou o bem. A ausência do bem, ela causa a sensação que nós chamamos de mal. Tá? A ausência do bem causa a sensação que eu chamo de mal. Então, quando você olha para o mal acontecendo, esse mal que acontece é a consequência da falta do bem. Não é que Deus criou o mal, mas a partir do momento que Deus cria o ser humano, existe a possibilidade, porque o ser humano tinha possibilidade de não escolher o bem. Então, quando você não escolhe o bem, você gera o que nós chamamos de mal. Então, o mal não é uma criação de Deus. O mal é a sensação quando o homem vive sem Deus. Quando o homem toma decisões contrárias à vontade de Deus. Tá? A decisão contrária à vontade de Deus, então, nós chamamos de mal. O mal, então, é a consequência da vida sem Deus. A ausência de Deus, que é o bem, causa a sensação do mal na vida das pessoas. Por isso o texto diz lá em Deuteronômio. Então, abra sua Bíblia lá, em Deuteronômio 30:19, por exemplo. Olha como está escrito lá. Deuteronômio 30:19.
O céu e a terra tomo hoje por testemunhos contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte. Olha o paralelismo que eu falei. Lembra? A vida e a morte. A bênção e a maldição. Lembra o paralelismo que eu falei lá da poesia hebraica? Para que ficasse retido na mente de quem ouvisse. Então, de novo, o céu e a terra tomo hoje por herança contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então tem pessoas que dizem assim, Deus ele é tirano. Deus fala assim, olha, escolhe a vida. Deus obrigou a pessoa a escolher a ele, né? A vida é Deus. É como se as pessoas dissessem que Deus ele é tirano porque Deus escolhe você a aceitá-lo. Se você não aceita, então Deus determinou para você o mal. Não é isso. Aqui, o Deus te mostra uma constatação. Porque se eu entendo que o mal é a consequência da escolha sem Deus, se eu entendo que o mal é a consequência de não escolher o bem, que o mal não existe, mas o mal é a ausência do bem, então quando Deus fala assim, escolhe a vida para que viva, Deus está fazendo uma constatação. Ele não está te dando uma ordenação, ele está te abrindo a mente. É como se ele falasse assim, olha, é como se a água falasse para o peixe, fique em mim para que você viva. Se você sair na terra, você vai morrer. Não é que ela estava obrigando ele a morrer, mas se ele saísse da água, não tem vida para o peixe fora d'água. Não tem vida para o homem fora da presença de Deus. A vida do homem é Deus. Nós necessitamos de Deus para viver. O bem está em Deus. A palavra diz assim que Deus é amor. Né? A essência do amor vem de Deus. Ele deu para nós um pouquinho, um pedacinho do que seria o amor. Mas eu não sou o amor, Deus é amor. Né? Deus ele é o amor, Deus ele é o bem. E quando eu não estou nele, eu vivo a sensação do mal. Então isso aqui é uma constatação. Quando você está fora de Deus, você está tomando decisões que vão te levar para o mal. Ah, irmão, mas eu estou na presença de Deus e mesmo assim eu causo mal para minha família. Isso porque a palavra nos orienta, orai sem cessar. Orai sem cessar e vigiai, né? Por que vigiai também? Porque quando nós estamos aqui e falamos de livre-arbítrio, livre-arbítrio são decisões que você toma todos os momentos. Em um minuto, você tomou milhares de decisões. Às vezes, principalmente mulheres que pensam demais, às vezes a mulher está deitada, assistindo uma TV, ou está vendo uma mensagem no smartphone, e ela está pensando milhões de coisas. Muitas vezes naquele pensamento, ela está tomando decisões. E essas decisões todas implicam entre o bem ou não aceitar o bem. E às vezes, se eu não vigio, eu posso tomar uma decisão, mesmo sendo servo de Deus, eu tomo uma decisão naquele milésimo de segundo que não é totalmente o bem para mim. E aquela decisão, então, ela vai acarretar no mal, que seja para mim, que seja para minha família, que seja um problema financeiro, que seja uma consequência, tá? Por exemplo, a mãe, ela está triste porque está apanhando do marido. E aí, em consequência disso, ela entrou em depressão. Só que em consequência da depressão, ela grávida, ela começou a fumar e usar drogas. Qual que é a consequência? Sem perceber, mas ela acabou tomando uma decisão que é má. Ou seja, ela acabou tomando uma decisão que não é o bem. Então trouxe a sensação do mal. E essa sensação do mal vai trazer o quê? A consequência do bebê que vai nascer. E aquele bebê ele tem uma forte chance de nascer com sequelas. Tá? A mãe dele usava drogas. Então isso não é uma ordem, como eu coloquei atrás para vocês. Não é uma cobrança, é sim uma constatação, ou seja, aquele versículo, né? É como a água dizer para o peixe, isso aqui eu acabei de falar para vocês.
Mas eu estou com Deus e mesmo assim eu sofro mal. Também nós já explicamos. Sim, nós vivemos num mundo cheio de pecado, cheio de dor, onde o mal, ou seja, a ausência de Deus, ela está aí atingindo quem tem Deus e quem não tem. E Deus, sabendo disso, ele já preparou um plano para nos tirar daqui. Por isso que eu falei lá, quem pagou o maior preço? Porque Deus sabia que isso ia acontecer. Deus, na sua sabedoria, quando ele falou assim, olha, eu vou amar tanto esse ser, que eu vou chamar de ser humano, que eu vou criá-lo e vou dar para ele a liberdade para ele escolher o que ele quiser. Só que Deus sabia que o preço disso era muito caro. E Deus sabia que as consequências do livre-arbítrio para o homem ia levar o homem a situações terríveis aqui na Terra. Deus sabia. Deus sabia que por causa das consequências das ações que o homem ia tomar, os futuros humanos que fossem nascer, ia nascer num mundo muito mais difícil, muito mais doloroso, iam sofrer demais. Deus sabia disso também. Mas como Deus ele é justo, ele é honesto, e ele falou assim, olha, eu vou trazer um ser humano, e eu quero que esse ser humano seja amado. Então, para que Deus mantesse a essência desse amor, antes que Deus criasse esse ser e desse para ele esse maior presente que era o livre-arbítrio, Deus ele fez o que nós chamamos de plano de redenção para o homem. E ele falou assim, olha, esse ser ele vai criar o mal. Esse ser ele vai fazer o mal. Esse ser ele vai pecar. Deus sabia disso. Esse ser ele vai caminhar cada vez mais distante de mim. Mas por amor a ele, eu vou ter um plano de redenção para que se esse homem me ouvir e me aceitar novamente, ele possa de novo ter todos os benefícios de ser amado por mim. Então esse plano é chamado de plano da redenção, onde Deus na sua trindade escolhe, né? Eles decidem, né? Ou já tomam a decisão de que o filho, né? Ele viria e morreria por esse ser. Olha que amor tremendo, né? Ele sabia que esse ser iria errar, mas Jesus ele iria vir aqui na terra e ele iria morrer por esse ser. Então, quando você fala de uma pessoa sofrendo, de uma pessoa na cama, uma pessoa sentindo dor, nós falamos, quem pagou o maior preço? Foi o próprio Deus. Sabe por quê? Porque por maior que seja a dor e o sofrimento que uma pessoa passa aqui na terra, um dia esse sofrimento acaba. Mas Jesus, ele antes de criar o ser humano, ele já tomou a decisão de ser o cordeiro que morreria por causa do erro que esse ser humano ia decidir. Seria o cordeiro que iria morrer por causa do livre-arbítrio que esse ser humano ia tomar uma decisão. E Jesus ele escolhe que, em função disso, ele ia passar por toda a eternidade preso. Ele que era um Deus acima de todos, o Deus que, através dele, todas as coisas foram feitas. Todo o universo foi feito. Ele iria se apequenar. Ele iria morar dentro de um corpo humano. Ele iria passar toda a eternidade preso nesse corpo. E a palavra diz assim que ele então chama ele de o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Por quê? Que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Porque quando você lê a palavra, diz que Jesus morreu lá no Novo Testamento. Mas no plano divino, antes que o homem fosse criado, Deus, Jesus, ele já havia sido entregue. Jesus já havia aceitado passar por isso. Aceitado sofrer, aceitado abrir mão por um tempo da sua imortalidade, da sua divindade, para descer aqui na terra e viver como homem, sofrer, padecer, sentir medo muitas vezes, ser açoitado por aqueles que ele estava salvando.
para que ele pudesse morrer. E aí Paulo diz que quando ele morreu, ele recebeu um nome que foi sobre todo o nome, porque agora, além dele ser Deus por herança, ele era Deus também por excelência, porque ele morreu e conquistou também isso. Então, irmãos, por que nós sofremos? Por causa de nós mesmos. Por que o mal está aí? É por causa de mim mesmo. Mas quem pagou o maior preço por causa desse mal foi Jesus, que morreu na cruz por mim e por você. E como acabar com esse mal? Aceitando a Jesus. Estando na presença dele. Porque assim, um dia esse mundo vai passar. E aqueles que escolherem no seu livre-arbítrio aceitar a Jesus, estarão com ele lá na eternidade. Aí sim, lá não haverá mais dor, não haverá mais luta, não haverá mais sofrimento. Lá o mal não vai imperar, porque lá não vai haver mais ausência do bem, porque a palavra diz que nem sol vai ter, porque o próprio Deus é a luz que ilumina a cidade, louvado seja o nome do Senhor. E aí, como você está? Se Jesus voltasse hoje e você preocupado com quem criou o mal, será que se ele voltar hoje, você consegue subir para a eternidade, aonde o mal vai ter um fim e você vai estar vivendo o bem eterno? Ou será que se Jesus voltar hoje, você vai ser jogado no lago de fogo, né, para poder estar queimando eternamente a consequência dessa ausência do mal? Fique para você refletir, né, qual posição que você tem tomado. E perceba que estudar a palavra de Deus é isso. É entender que em todas as entrelinhas, ok, olha, eu estou em Gênesis capítulo 1, eu já vi a ação de Jesus operando aqui dentro. Tá? Que Deus te abençoe. Na próxima semana, nós vamos continuar falando agora do capítulo 2. Tá? Na próxima semana, nós vamos estudar já no capítulo 2. Não deixe de estar curtindo esse vídeo se você não curtiu ainda. Inscreva no canal, ative os sininhos, que aí você vai ter acesso aos outros vídeos que serão lançados. E compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que muitos irmãos têm essas dúvidas aí. Que você fique com Deus e até o nosso próximo encontro.